Me tira uma dúvida. Se eu tiver um DPS da Clamper para não queimar os aparelhos, mas daí um surto elétrico e eu não estou em casa para puxar da tomada e o DPS queima para proteger o equipamento, mas depois de queimar, a energia continua oscilando, dando surtos durando o dia e eu não estou em casa para puxar da tomada os equipamentos e o DPS queimado continuará fornecendo energia sem proteção, causando a queima do aparelho, pois eu não estava em casa para puxar da tomada. Foi meio que um texto, meio que uma pergunta, mas esta é a dúvida do Thiago Pereira, que deixou essa dúvida aqui pra gente no vídeo que você está vendo o print aí na tela, para depois você ir lá assistir esse vídeo também. E aqui já tem uma torre de DPS que está aqui em cima na nossa mesa aqui, ó. E por que eu trouxe essa montoeira de DPS em cima da mesa aqui e tal, né? Pra gente fazer alusão aqui à questão dos DPS e responder a dúvida do nosso amigo Thiago, tá? Primeiro de tudo, ele falou do DPS da Clamper, tá bom? Mas independentemente da marca do DPS, do tipo do DPS, da classe do DPS, não importa qual seja, tá? O DPS ele não fornece energia. Quem vai fornecer energia é a rede elétrica da concessionária, tá? A função do DPS, que é esse dispositivo que está aqui, ó, esse aqui é um da Suntree, temos aqui da Clamper, temos mais da Clamper grandão aqui também, temos da Fênix Contact, temos da Schneider, temos da Bene, temos um da Fênix Contact gigante aqui também. Independentemente da marca, a função de um DPS como esse é escoar o surto de tensão para a terra. Todo DPS, seja de corrente contínua, de corrente alternada, é composto por um varistor. O varistor ele é um componente eletrônico, tá, da família aí dos resistores, mas que tem uma resistência quase que, vamos dizer assim, não seria infinito, mas é muito alta, tá? É muito alta, uma resistência muito alta e que permite que eu ligue uma fase nele e ligue ao terra. E a outra fase nele ligue ao terra. E é como se eu ligasse, por exemplo, aqui, ó, pego dois caras desse daqui, ó, numa fase, outra fase, e aqui embaixo eu ligo em paralelo para ligar no barramento de terra. É como se eu ligasse em paralelo as duas fases, porém, devido à sua resistência muito alta, nada vai acontecer, porque não tem condução de corrente entre eles. No entanto, ele vai reduzir drasticamente a sua resistência de acordo com o nível de tensão que passar sobre ele. Neste caso aqui do nosso amigo, é um surto de tensão na rede elétrica. E aí esse surto de tensão na rede elétrica pode acontecer por diversos motivos. Pode acontecer por liga-desliga de motores, maquinários, pode acontecer por seccionamento de algum dispositivo na rede elétrica, na subestação mais próxima da sua residência, que fornece energia para o seu bairro, ou seja, tem inúmeras situações que pode gerar um surto de tensão na rede elétrica. Sobretudo, raios. Época de chuva, tem um raio de maneira direta ou de forma indireta, que vai gerar aí uma tensão induzida, tá? E a gente vai ter corrente elétrica e a tensão sobe demais. Quando a tensão é muito alta, o DPS vai conduzir basicamente quase que instantâneo toda essa tensão, ou praticamente quase toda, dependendo da sua classe, forma de instalação, forma do seu aterramento, mas na sua maioria das vezes vai escoar praticamente quase todo esse surto de tensão para a terra, para o aterramento, tá? Para o seu sistema de aterramento, para a terra em si, tá bom? No entanto, ele tem os limites de operação. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas cada DPS tem os seus limites de tensão de trabalho e tensão máxima que ele suporta, inclusive corrente máxima também, tá bom? Na ordem aí de kilovolts e na ordem de quiloamperes, tá? E se essa corrente for muito alta ou a tensão for muito alta, acima do que ele suporta ou
ele sofrer várias vezes essa descarga e suportar essa descarga por várias vezes, ele tem um número máximo de atuação. E aí ele vai ou abrir, queimar por completo, né? E não vai nem ter mais ação nenhuma, passagem de corrente em nenhum canto, ou pode acontecer dele entrar em curto-circuito. Se tiver instalado após os disjuntores e entrar em curto-circuito, muito provavelmente seus disjuntores vão desarmar, tá bom? Caso ele atuar e não entrar em curto-circuito, virar abrir, ficar aberto, né? Ele também perde a sua ação. Em ambos os cenários ele perde a ação. E aí neste caso aqui, vai sim queimar os aparelhos da sua casa, porque você não estava em casa, sofreu vários surtos consecutivos e no teu cenário hipotético aí, né? Hipotético que eu digo, né? Porque é o cenário que ele comentou, nem sempre é assim que acontece, vai sim queimar os seus equipamentos se continuar com esses surtos consecutivos. Claro que os equipamentos eletroeletrônicos geralmente também têm sistemas de DPS interno, mas aí são varistores bem menores, que pode ser que abram o bico numa situação como essa. Mas olha, eu vou ser bem sincero, você tem que morar numa região muito ruim, tá? Para realmente ter muitos surtos assim o dia todo a ponto de queimar algum equipamento da sua residência. Se, Tiago, você estiver assistindo esse vídeo posteriormente, ou qualquer um, você também que está assistindo agora, que não seja o Tiago, já aconteceu isso contigo, o DPS atuou, fez o seu trabalho, fez o seu papel, e ainda assim queimou equipamentos eletrodomésticos na sua casa porque você não estava lá para desligar nem nada e tal. E olha que é difícil, né? Você saber exatamente os momentos do surto e desligar. Geralmente a gente vê ali a luz piscando, mas dependendo do surto você nem percebe, né? Mas se já aconteceu contigo, comenta aqui embaixo pra gente. Fiquei bem curioso em entender esse cenário aqui do Thiago. Para ele estar comentando isso, provavelmente já aconteceu com ele. Agora, precisa-se fazer uma análise muito bem feita para realmente descobrir se foi em função disso que danificou seus equipamentos, seus eletrodomésticos, seus eletroeletrônicos, e quantas vezes o DPS já sofreu esse surto, já recebeu esse surto na rede, né? E é muito importante ficar atento, tá? Porque, olha, para acontecer algo desse sentido, várias vezes na rede, e o DPS atuar e ainda assim continuar, a rede tem que ser muito ruim. Aí merece uma solicitação de análise por parte da concessionária para resolver esta situação, tá bom? Mas no geral é isso, tá? DPS tem esta função, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algo aqui que é interessante de comentar. E outra coisa, tá? A função mesmo do DPS é proteger aí contra surtos na rede elétrica, como já falei, e escoar isso para a terra, tá? Aqui ele comenta de proteger os equipamentos, na verdade vai proteger até toda a sua instalação como um todo também, tá bom? Então, basicamente é isso. Se o DPS atuar e você não perceber e não trocar esse DPS e continuar tendo surtos, pode sim danificar os seus equipamentos na sua residência, né? Que né, ele comenta aqui, né, que ele continua fornecendo energia, como eu falei que o DPS não fornece energia, ele só vai ter uma proteção, causando a queima do aparelho, né? Pois não estava em casa para tirar da tomada. Então é isso mesmo que vai acontecer caso vier atuar dessa forma que ele falou aqui agora. Mas olha, é um cenário bastante específico, tá? Eu particularmente nunca vi isso acontecer em nenhum momento, assim, nunca ninguém me comentou nada sobre isso. Mais uma vez, se você que chegou até aqui já aconteceu contigo ou conhece alguém, comenta aqui embaixo pra gente, por gentileza, tá bom? E aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios do Aqui no Responde aqui do canal. Fui!